que conflitos interpessoais acontecem? E o que é preciso para conseguir pacificar um conflito? Vem comigo e vamos juntos aprender com a Bíblia. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história de Abigail e Davi e o esposo de Abigail, Nabal. E o tema, então, é sabedoria nos conflitos. A palavra conflito, do latim, quer dizer com, separando a primeira parte, prefixo com, do sufixo frigere, que quer dizer golpear, juntando, nós temos golpear juntos. Então, o que seria conflito? É quando duas pessoas estão se debatendo, golpeando. E eu gostaria de ler junto com vocês a passagem de 1 Samuel, capítulo 25, 32 até o 35. Mas, falando um pouco do contexto, Davi, naquele período, no contexto da história, Davi tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Só que Davi ainda não tinha sido realmente se tornado rei, porque havia um outro rei, era o rei Saul, que era o rei de fato, mas que tinha sido rejeitado por Deus. Então, Davi, ele vivia fugindo das investidas de Saul, que tentava matá-lo. Então, naquele período, Davi rodeava muito pelo deserto, e ele também se juntou, a Bíblia fala, com 400 homens, que eram homens, assim, digamos, à margem da sociedade, homens que não tinham, assim, uma reputação muito boa, sabe? Eles eram endividados e não tinham um ofício certo e faziam serviços. Então, Davi se juntou com eles. E uma das coisas que esse bando fazia, juntamente com Davi, era proteger pastores de ovelhas, seus rebanhos, de perigos, de assaltos. E então, aí que entra a história de Nabal e Abigail, porque Nabal, ele tinha um grande rebanho de ovelhas e, certa vez, alguns pastores de Nabal estavam correndo perigo e o bando de Davi salvou eles, os ajudou, fez um bem para eles. Numa outra ocasião, quem estava precisando de ajuda era Davi, porque ele estava fugindo de uma investida de Saul. E ele foi buscar, Davi e seus homens, foi buscar refúgio lá nas terras de Nabal, e eles estavam com fome, e pediram se eles poderiam fornecer comida para eles, refúgio, enfim. E sabem de uma coisa? Nabal não foi nada grato, porque ele disse, eu com isso, e daí? Ah, não quero saber nada desses homens aí, esse bando não, também não quero saber de Davi, não. Manda eles embora. Imaginem como ficou Davi, que não era lá aquele homem muito pacífico. Ele ficou mordido de raiva. Então, ele falou, como é que é? Ele me paga mal pelo bem que eu fiz? Não, mas agora que eu não vou deixar isso barato. Nós vamos lá, poxa, Davi era um homem de guerra, era um guerreiro. Os homens lá, o bando, também eram guerreiros. Ele juntou o bando, não, nós vamos matar Nabal e matar todo mundo lá família, todo mundo, servos. E foi. Daí um servo de Nabal ficou sabendo e entra o início dessa história aqui de pacificação. Ele contou tudo para Abigail, a esposa de Nabal.
Ah, eu não falei. Nabal, o significado desse nome é tolo. Mas Abigail, o significado do nome Abigail é prudente. E realmente ela foi muito prudente, muito sábia nessa ocasião. Então, o servo, já conhecendo como era Abigail, ele foi correndo, avisou: Abigail, Davi vem com os homens, mordido de raiva, vai matar todo mundo. E contou por quê. Né, que Nabal não prestou assistência, não deu de comer para eles. E aí a Abigail pensou, imagina ela uma mulher muito sábia, assim, ela pensou, não, vou fazer alguma coisa. Vamos agir, eu tenho um plano. Aí o plano dela foi, mandou preparar um banquete, sabe? Pães, bastante pães, carne, um banquete para dar de comer para eles e enviar a eles. Naquela época, naquela sociedade de Israel, era comum isso, né? Presentear as pessoas como reconciliação, uma forma de reconciliação. Se vocês lembrarem, quando Esaú e Jacó estavam brigados, Jacó mandou presentes para Esaú. Então, a Abigail preparou esse manjar, esse alimento, essa refeição, e mandou lá para os homens de Davi. E ela foi também, né? Mandou e depois ela foi, ela mesma, conversar com Davi. E ela foi muito sábia nas palavras dela. Ela se ajoelhou, ela foi humilde, prostrou e falou, né, começou a enaltecer Davi. Olha como que você age. Eu sei que tu és o servo do Senhor, que o Senhor Deus está contigo. Aí já eleva, né? E faz lembrar também a ele, pô, eu estou querendo matar todo mundo, mas, pô, eu servo, né? Eu sirvo a Deus, e ela está aqui reconhecendo. Tu és servo de Deus, não olhe para o tolo, para o louco do meu marido, que ele é um tolo mesmo, mas não faça isso, por favor. Porque não olha para o que ele fez, não. Eu estou aqui, né, para servi-los, e não suje as suas mãos com um tolo como ele. Deus vai... E olha só, Deus vai te livrar dos teus inimigos, porque Deus é contigo, Davi. Aí ela falou tantas coisas assim boas, que Davi ficou pensando, que ele não teve mais como agir. E aí entra a passagem da lição de hoje, que é 1 Samuel 25, o versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ainda bendizeu, né? Bendize. Pô, me livrou. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que eu ouvi a tua petição e a ela atendi. E Davi não matou ninguém. Para terminar a história, sabe o que aconteceu? Nabal teve, após isso, claro, Abigail foi, também conversou com Nabal, mas ele teve, tempo depois, um piripaque, sei lá o quê, um infarto fulminante. Nabal morreu. E sabem de quem a Abigail foi ser esposa? De Davi, que depois passou a ser o rei Davi e ela esposa do rei. Olha como foi a vida de Abigail, poupada por ser prudente. E também poupou, né, a vida de Davi, a vida espiritual de Davi. Então, eu aprendo muito com essa história e aprendo que a gente precisa saber, na posição de Abigail, mediar um conflito, pedir sabedoria a Deus. Às vezes, e eu muitas vezes, me dá raiva quando eu vejo uma injustiça e às vezes eu me precipito. E às vezes eu não vi nem o outro lado da história, porque a gente tem que ver os dois. Porque quem está sendo injustiçado se torna vítima mesmo.
Mas ela vai falar só os pontos dela. E no conflito sempre tem pontos dos dois lados, então você deve ouvir os dois lados. E orar a Deus para te dar sabedoria, como ajudar a apaziguar um conflito. E se você está dentro do conflito, também peça a Deus sabedoria. E se você agir, né, ou como Nabal, ou como Davi nessa história, peça perdão a Deus, que Deus perdoa. Então, eu achei muito interessante e queria concluir que ser instrumento de paz exige prudência e sabedoria, dons que vêm de Deus e que nos ajudam a distinguir quando é a hora de esperar e quando é a hora de agir, quando é hora de falar e quando é hora de ouvir. E esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, compartilhe com alguém que possa estar também aprendendo sobre conflitos. Num momento tão importante, né, em nossa nação, em tudo que a gente tem observado, nessa tal de polarização, ter sabedoria em conflitos é muito importante. Até mais.